Bom dia aí, pessoal do nono ano. Atividade para vocês aí, hein? E lembrem-se, estudem em casa, sem aglomerações, ok? Pessoal, apostila, capítulo sobre África, capítulo número 3. Vamos trabalhar sobre aspectos humanos da África, ok? Pessoal, a África, ela é um caldeirão étnico, né? Um caldeirão étnico. Imagens essas tiradas da sua própria apostila. O que nós vamos trabalhar um pouquinho é essa diversidade étnica, que inclusive causa alguns conflitos. Nós vamos trabalhar num primeiro momento sobre crescimento populacional e dentro do crescimento populacional nós vamos trabalhar o crescimento vegetativo, ok? Vamos lembrar o seguinte: o crescimento vegetativo no globo passa por uma transição demográfica. Num primeiro momento, segundo momento, terceiro momento e quarto momento, o que difere um do outro? É a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? Vamos imaginar o primeiro momento, um momento rural, sociedade rural. Na sociedade rural, o que nós conseguimos perceber? Percebemos uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Se nasce muito e morre muito, o crescimento vegetativo, que está representado pela cor vermelha, num primeiro momento é baixo. Nasce muito, morre muito. Num segundo momento, a natalidade continua alta, mas a mortalidade cai consideravelmente. Como que chamamos isso aqui? Explosão demográfica, ok? O que teria acontecido para cair essa taxa de mortalidade? Não seria o saneamento básico? Não seria uma medicina? Na verdade, aqui é uma urbanização, né? Um início de uma urbanização onde a natalidade ainda está alta e a mortalidade cai consideravelmente. Explosão demográfica. Terceiro momento, a natalidade cai muito e a mortalidade continua baixa. O que teria feito, o que teria acontecido para a natalidade ter caído tanto assim? Então, no primeiro momento, cai a mortalidade, no segundo momento, cai a natalidade. Ok? E um quarto momento, onde famílias realmente pequenas, famílias com poucos filhos, mundo desenvolvido, um mundo em desenvolvimento. Aqui tem uma linha que não é uma linha de tempo, e sim uma linha de desenvolvimento. Ok? Seguimos um pouquinho. Então, o que é normal no globo? Normal no globo é, num primeiro momento, nascer muito, morrer muito, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta. Um momento, digamos assim, rural no globo, baixo crescimento vegetativo. Nasce muito, morre muito. O crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Num segundo momento, continua nascendo muito, mas, um erro meu aqui, né? Mas a mortalidade cai. O crescimento vegetativo aumenta, explosão demográfica. No terceiro momento, nasce menos na sociedade, a mortalidade continua baixa, um baixo crescimento vegetativo. O Brasil está nessa fase. Quarto momento, países de altíssimo desenvolvimento, a baixíssima natalidade, famílias pequenas, quando há nascimento dos seus filhos, casais preferindo não ter filhos, baixíssima natalidade e baixa mortalidade. A natalidade não está repondo os que estão entrando em óbito. O crescimento vegetativo é negativo. Seguindo aí a brincadeira, e a África? O que aconteceu na África? A África passou por um processo um pouquinho diferente do restante do mundo. A população vinha num ritmo, de repente caiu. O que aconteceu aqui? Entre esse período, digamos, século XVIII até aqui, século XIX, o que aconteceu? Qual foi o motivo desta queda? A palavra-chave chama-se escravidão. Nesse momento aqui, a escravidão fez a população africana diminuir e alterar o seu ritmo. Vamos lembrar que esse gráfico tem na sua apostila.
África, evolução da população. Ela vinha e caiu. De repente aumentou muito. O que teria acontecido aqui e aqui? Voltemos ao anterior. Este momento de queda tem a ver com a escravidão. Já esse momento aqui, o fim da escravidão e, lógico, uma melhoria nas condições de vida, onde diminuiu a mortalidade e a população aumentou consideravelmente. Essa é uma projeção para 2030. Atualmente está na casa do 1 bilhão de habitantes. Então, sobre a África, vamos lá. Em vez da população crescer continuamente, como todo lugar do globo, independente do ritmo, ela teve uma queda e a questão foi a escravidão, ok? Motivos relacionados à escravidão. Outro assunto que a gente vai adiantar um pouquinho aqui é indicador populacional. Taxa de fertilidade, o número de filhos por mulher em idade fértil. 1980, 6 filhos. Uma projeção para 2050, 3 filhos. Atualmente, na casa aí dos 4,8. Uma mulher em idade fértil gerando 4 filhos. O crescimento vegetativo diminuindo, mas nem tanto assim, muito alto ainda em comparação com o outro lado do mundo, o mundo desenvolvido. Isso são índices africanos. Ainda um alto número de filhos por mulher e um crescimento vegetativo ainda alto. Crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Outro assunto que cita aí na sua apostila são as pirâmides etárias. 2 pirâmides etárias. Número 1, número 2. Número 1, a pirâmide etária de um mundo desenvolvido. Pirâmide etária número 2, a pirâmide etária de um mundo subdesenvolvido. Pirâmide etária 1, uma base menor. Pirâmide etária 2, uma base maior. Fundamental no nosso estudo é entender as diferenças. Natalidade e o número de idosos. Qual o motivo dessa diferença entre as pirâmides? O que tem acontecido aqui? O que aconteceu aqui? Esse é um estudo que você vai ter que refletir sobre a natalidade alta, sobre o baixo número de idosos. Aí você pega, por exemplo, um caso como esse e vamos analisar o tal do coronavírus. Além de talvez um certo atraso do governo na infraestrutura, por que tantos óbitos na Itália? Não seria o caso de uma estrutura etária, uma população idosa, muitos idosos na Itália, assim como na Europa toda? Seguindo aí. Então, a África, uma base larga e um topo estreito. Para a gente terminar, pirâmides etárias citadas na sua apostila, uma base larga, um topinho estreito, uma pirâmide de Angola, e aqui você tem uma base menor, um topo um pouco maior número de adultos quando comparado aqui, maior número de idosos quando comparado aqui. Aqui nós temos aquele probleminha, né? Já trabalhamos em sala sobre a questão da previdência, sobre uma queda da PEA, porque essa população aqui serão os adultos do futuro, esses daqui serão os idosos do futuro, essas questões que a gente tem que planejar agora para evitar problemas futuros. E a questão ainda da alta taxa de natalidade na África. Os motivos: seria ainda a precária urbanização? Ainda o grande número de pessoas no ambiente rural? Seria questão de estrutura social? Isso que é discutido. E aí, o exercício para vocês realizarem. Leiam, façam atividade. Tem a ver com escravidão, tem a ver com o que aconteceu em relação à escravidão. Bons estudos. Valeu, qualquer coisa, estamos aí para ajudar vocês. Valeu, juiz e moçada, fiquem em casa, sem aglomerações. Valeu!